Olá, vamos para mais um shot de Direito Constitucional / Direito Administrativo. Vou dar uma breve explicação, igual eu falei no último shot. Por que / Direito Administrativo? Porque nós vamos falar esse shot é sobre o artigo 37 ao 42, né? Um dos artigos que está nesse intervalo. E em alguns editais, ou pelo menos, né, os anteriores, colocava essa parte da administração pública dentro de direito administrativo. Agora, o que eu percebo é que a parte de direito, dessa parte da administração pública está dentro de direito constitucional, seguindo uma lógica de que essa parte faz parte também de direito constitucional. Faz sentido, né? Lógico, mas como se trata da administração pública, você ainda tem aquela sensação de que está falando de direito administrativo, normal, é direito administrativo, porém, essa parte pode ser que apareça dentro da sua parte de direito constitucional no seu edital, então tem que ficar atento a isso, tá? Então, por isso que eu estou chamando de constitucional / administrativo. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 40, tá? Que vai falar sobre a aposentadoria dos servidores públicos. É só um esqueminha para clarear um pouco com relação às idades, tá? E ressaltar alguns parágrafos relevantes que podem cair na sua prova, tá? Então, vamos lá. Pega aí sua Constituição, abre no artigo 40, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou ler só o caput e o parágrafo 1º, e os incisos 1º, 2º, 3º, nós vamos lendo, seguindo o esquema, para ilustrar, tá? Senão vai ficar muito cansativo eu ler e depois explicar tudo de novo. Então, vamos lá. Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos eletivos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Então, fique atento. Eu já caí nisso, que na hora você fica inseguro. Na verdade, você nem esquece, você fica inseguro. Você olha assim, contribuição de servidor ativo e inativo do pensionista. Será que o pensionista, mesmo recebendo, ele contribui? Então, ó, sim, ativo, inativo e pensionista, tá? Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17. Então, inciso 1º. Então, vamos lá. Como disse, eu vou já apresentando direto no esquema para ficar tranquilo. É igual o que está escrito no inciso, tá? Então, ó, artigo 40 da Constituição, aposentadoria dos servidores, regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Quem contribui? Ativo, inativo e pensionista, além do governo, obviamente, né? Contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativo, inativo e pensionista. E como que se dá as aposentadorias? Para inciso 1º, por invalidez permanente. Grava as palavras, por invalidez permanente. Isso pode ser trocado na hora da prova, tá? Sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, se o cara contribuiu 10 anos e ele sofreu ali uma coisa, né, está no estado de invalidez permanente, ele vai ser aposentado e vai receber de acordo com os 10 anos de contribuição. Então, por proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Exceto, por que é exceto? Olha lá, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Então, ó, exceção, acidente em serviço, moléstia, cadê? Ó, tá vendo aqui, ó, tá errado aqui, tá vendo? Moléstica, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável. Na forma da lei, porque o que pode aparecer? Segundo classificação do médico. Não, é na forma da lei. A lei vai falar quais são essas doenças, tá? Então, nesse caso, a aposentadoria, ela não é proporcional ao tempo de contribuição. Ela vai ser integral, ok? O provento vai ser integral. Por quê? Porque o primeiro é a regra. Por invalidez permanente, a primeira parte do inciso, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto esses casos aqui, em que a invalidez se deu mediante esses, né, acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa, incurável, aí vai ser integral. Ok? Esse pessoal aqui não recebe provento proporcional ao tempo de contribuição. Não, eles não caem nessa regra, eles são outra regra, tá? Ok? Então, conserta aqui, ó, não é moléstica, não. Antes de tirar a foto e pôr na página, eu vou arrumar isso aqui. Espero que eu lembre. Inciso 2º. Compulsoriamente aos 70 anos. Compulsoriamente quer dizer o quê? Meu filho, chega de trabalhar. Você já deve ter aposentado por idade de contribuição e você quis continuar aqui. Agora você vai embora. Chega de ocupar a vaga de outra pessoa. Tchau. Tchau e benção. Seja feliz. Aproveite o resto da sua vida. É compulsoriamente. Só não tem mais o que argumentar. Tchau. Tá? 70 anos é fim de carreira. Pensa nos juízes que vão ficar, que às vezes aposenta por tempo de contribuição e idade, já atendeu alguns critérios, mas ainda pede para continuar. Aí, quando dá os 70, não, vai embora, chega, tá? É 70 anos, ok? Aí, nesse caso, os proventos, esse pezinho que é provento, tá? Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O que quer dizer? Ah, mas o cara aposentou com 70 anos, por que não é integral? Não é integral porque vamos supor que o cara passou para juiz aos 60 anos de idade e contribuiu durante 10 anos. Então, ele vai receber proporcional ao tempo de contribuição, tá? A pessoa passou lá para técnico judiciário aos 60 anos. Acontece? Acontece, normal. Mas aí contribuiu durante 10 anos. Ele vai receber proporcional aos 10 anos, né? De 60 a 70, né, aposentadoria compulsória, ele vai receber os 10 anos de contribuição, proporcional aos 10 anos de contribuição. Nada mais do que justo, porque se a pessoa entra tarde no serviço público e não dá tempo de dar o tempo de contribuição, né, e a idade, sinto muito, né, mas acontece, mas pelo menos conseguiu, né, aposentou e tá tranquilo, tá? Então, 70 anos é aposentadoria compulsória. Inciso 2º. Ok? Agora, o inciso 3º. É esse que dá mais pepino. Os outros dois é tranquilo, né? O primeiro tem que gravar as exceções, que é acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Tá? Isso aí é integral, porque o invalidez permanente é proporcional, a regra é proporcional ao tempo de contribuição, compulsório a 70 anos de idade, proporcional ao tempo de contribuição, e o voluntário, esse aqui vai pegar porque são 3 situações diferentes. Então, voluntário. Inciso 3º, voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo, presta atenção nisso aqui. Isso que cai e confunde uma zaga de gente, tá? 10 anos de efetivo exercício no serviço público. O cara tem que estar, passou no concurso, ele tem que estar pelo menos há 10 anos no serviço público, de efetivo exercício. Por que de efetivo exercício? Licença conta? Não conta. Tá? O cara ficou 2 anos de licença, então ele tem que trabalhar mais 2 anos para completar os 10 anos, por exemplo. Tá? Então, são 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, a pessoa é servidor público
E aí ele passa num outro concurso, faltando 3 anos para aposentar. Mudou de cargo, ele tem que ficar mais 2, porque ele tem que completar os 5 anos no cargo efetivo. E isso acontece, tá? A pessoa não observa essa regra e acontece. Nossa, falta só 2 anos para eu aposentar, e aí eu passei num concurso bacana, de técnico passei para analista. Ok, parabéns. Eu acho que você deve pegar sim, mas você tem que estar ciente que você vai ter que trabalhar pelo menos mais 3 anos, né? Os 2 que faltam mais 3, porque você tem que completar os 5 anos no cargo. Fora que você já tem que ter, né? Considerando que você já tem mais de 10 anos no serviço público, tá? Então, primeiro tem que atender esses critérios. Atendido esses critérios, olha lá. Então, letra A. Então, vou ler de novo. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e, né, mais 5 anos no cargo efetivo, em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. Letra A. 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. É esse caso aqui, ó. 60 anos de idade, né? Sendo homem, tem que ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Se mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Nesse caso aqui, atendido esses dois requisitos aqui para cada sexo, a aposentadoria, o provento vai ser integral, tá? Por que eu estou falando com propriedade que é integral? Porque a exceção, olha lá, olha a letra B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcional ao tempo de contribuição. Aqui, na letra B, ele deixou discriminado, ele deixou bem claro que nesse caso aqui, ó, aí sim, a pessoa já está com 65 anos de idade, o homem, mas ainda não tem 35 anos de contribuição, sei lá, tem 30 anos de contribuição, então, se ele quiser aposentar agora, ele pode, pela idade, mas ele não tem o tempo de contribuição, mas ele pode, por causa da idade, ciente de que o provento é proporcional ao tempo de contribuição, tá? Nesse caso, não, atendido aos dois é integral. E a mulher, 60 anos de idade, tá? Então, lembrando, aqui é 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, homem, provento integral, letra A, né, hipótese A. 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher. Provento proporcional ao tempo de contribuição, 65 anos de idade, se homem, 60 anos de idade, se mulher. Ok? Mas aí, até aqui, tranquilo, né? Aqui nós temos esses 2 critérios e mais essas 2 hipóteses. Mas aí vem o parágrafo 5º, dá uma olhadinha nele lá. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3º, letra A, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, antes de mostrar essa hipótese no esquema, preste atenção. Aqui é o caso do professor. Ele vai ter 5 anos reduzido, tanto no critério de idade quanto de contribuição. Mas é professor de educação infantil, ensino fundamental e médio. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a questão é desse tamanho, enorme. E logo no comecinho ela fala assim, ó, Maria, professora, educadora infantil, blá, 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 conta um monte de caso e quer saber a idade de aposentadoria e o tempo de contribuição dela. E você esqueceu do professor lá em cima. Então, tem que tomar cuidado. Quando fala que é professor, grifa, faz estrela, coração, carinho, o que for. Tá? Para você não esquecer disso, porque aí vai cair no parágrafo 5º. Tá? Outra coisa, educação infantil, ensino fundamental e médio. Tem que deixar discriminada, a questão tem que deixar discriminar bem isso aí. Porque fala assim, João, professor universitário, parabéns, você não vai cair nessa regra, porque nós estamos falando de educação infantil, fundamental e médio. João, professor universitário de faculdade privada, CLT, normal, tá? Agora, nesse caso aqui, não.
Nesse caso aqui, não. Tem que ficar atento a isso. Chegou nessa questão, viu essa questão? Vai grifando e vai já preparando para o seu cálculo de idade de contribuição, tá? E aí, depois de lido o parágrafo 5º, o que ele está falando? Parágrafo 5º, se for professor ou professora. Se for professor, então vai ser a questão, vai ser o item A, porém com 5 anos a menos, tanto na idade quanto na contribuição. Então, se homem, vai ser 55 anos de idade e 30 de contribuição. Não é um ou outro, é os dois. Para ser integral, tem que ser os dois. Só a idade é nesse caso aqui. E aí vai ser provento proporcional ao tempo de contribuição, tá? Se mulher, reduz 5 anos disso aqui, ó. 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, tá? Pensa, mas que colher de chá? É verdade. Imagina você 25 anos dando aula para os meninos de 2ª série. Você já está em tempo de surtar, né? Então, é justo sim, ok? Fique atento a isso aí. Depois eu vou fotografar e vou disponibilizar lá na página para você fazer o seu esqueminha, se você gostou, se você acha que funcionou para você, se não, você faz do jeito que o seu cérebro vai gravar, tá? Agora, observação, para fechar esse shot. Leia, não sei se vai dar tempo de eu ler, mas leia, vou dar uma passada de olho nos parágrafos 6º, 8º, 9º, 13, 14 e 19. São parágrafos com relação ao artigo 40 que caem na prova, tá? Esses você tem que ter uma atenção especial. Você deve ler todos? Lógico, óbvio, né? Mas esses aqui em especial, tá? E o parágrafo 5º que vai falar do professor. Entendido isso aqui? Entendido todas as hipóteses que a Constituição, no seu artigo 40, vai falar de aposentadoria? Tá? Então, ó, só para repassar, por invalidez permanente, aí vai ser proporcional ao tempo de contribuição, exceto nesses casos aqui, tá? Esse é o item 1, né? Inciso 2º, aliás, né? Vamos falar de trem direito. Compulsoriamente, aos 70 anos, ninguém tá aguentando mais o cara lá, vai embora. Então, é proporcional ao tempo de contribuição, é lógico, pensa. Se o cara chegou lá com 60 anos, por que vai ser integral? Só porque ele tem 70 anos? Não. Tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ser de acordo com o tempo de contribuição. E voluntariamente, o cara pede para aposentar. Ou seja, é antes deles mandarem embora, é antes do compulsório, tá? Tem que atender esses dois requisitos. 10 anos de efetivo exercício no serviço público, mais 5 anos no cargo, tá? E aí você tem integral, homem, 60 anos de idade, 35 de contribuição, mulher, 55 anos de idade, 30 de contribuição. Agora, proporcional ao tempo de contribuição, quando a pessoa chega na idade, você não quer continuar contribuindo e quer aposentar logo. Então, tá, mas aí vai ser proporcional ao tempo de contribuição. 65 anos de idade para homem, 60 anos de idade para mulher. Se for professor ou professora, vai reduzir 5 anos. Aqui é o parágrafo 5º, vai reduzir 5 anos no parágrafo 1º, inciso 1º, letra A, que é essa situação aqui. 55 anos de idade para 55 anos de idade, 30 anos de contribuição para homem, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição para mulher, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o parágrafo 6º vai falar da vedação a percepção de mais de uma aposentadoria, a conta do regime de previdência previsto nesse artigo. Aqui, o artigo 40, ele está falando do regime de previdência do serviço público, né? Mas tem o regime de previdência geral, que é o CLT, tá? Então, se a pessoa pode acumular aposentadorias? Pode, né? Decorrente de cargos acumuláveis. Se os cargos não forem acumuláveis, então ele não pode receber mais de uma aposentadoria, tá? Qual que foi? O 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios, ok? Para preservar o caráter permanente, valor real e conforme critérios estabelecidos em lei. O 9º. O 9º cai demais. Vamos ler ele aqui. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeitos de aposentadoria.
e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Ou seja, o tempo de contribuição. Você trabalhava na prefeitura e passou num concurso para o Estado. O que você tinha de tempo de contribuição na prefeitura vai ser contado para efeito de aposentadoria no Estado. Ou, se você trabalhava no Estado e passou para um concurso federal, o tempo que você tinha de contribuição será contado no outro serviço para efeito de aposentadoria. Presta atenção nisso aí. E o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Por quê? Quando a pessoa fica em disponibilidade, ela recebe um pagamento proporcional ao tempo de serviço, tá? Então, o tempo de serviço, ele vai ser contado tanto no município quanto no estado. Aquele tempo de serviço nos dois entes vai ser contado para efeito de disponibilidade, tá? Para se caso o servidor for colocado em disponibilidade, o salário que ele vai receber enquanto ele estiver parado vai ser correspondente a esse montante, tá? O 13 também é importante. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. É CLT nesse caso, tá? Não é essa regra aqui do artigo 40, é o regime geral de previdência social. Aqui, o 40 é o regime, acho que é regime próprio, né, de previdência social. Então, o artigo 40 é RPPS e o parágrafo 13 é o RGPS, ok? 14. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, desde que instituam um regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Então, no caso dos entes lá, né, União, Estado ou município, implantarem ali um regime de previdência complementar, o valor máximo da aposentadoria e pensão vai ser o mesmo que é usado no regime geral de previdência social, tá? Aí vai ter essa limitação comum aí. O 14, esse que eu li agora. O 19, o servidor de que trata esse artigo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária estabelecidas no parágrafo 1º, inciso 3º-A, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência. Fique atento a isso. Equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no parágrafo 1º e 2º. Então, o cara já está com 65 anos de idade, 60 anos de idade e 35 de contribuição. Eu quero continuar trabalhando até o compulsório. Então, você vai receber um abono de permanência. Por isso que a pessoa continua. Né? Se fosse a mesma coisa, não faria sentido. Mas aí, aos 70 anos, tchau e benção. Aposentadoria compulsória. Tá? Eu espero que tenha ajudado. Nós vamos usar esse shot para futuras correções de questões. Então, acho que a ideia mesmo foi mais esclarecer e olhar as diferentes situações de aposentadoria dos servidores públicos. Tranquilo, um abraço e até mais.